Olá, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Estão animados? Vamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? E hoje nós vamos falar sobre unidades de medidas, tá? Essas unidades de medidas aí que a gente utiliza aí no dia a dia, quando vocês vão lá no supermercado comprar aí um pacotinho de feijão, de cuscuz, tá? E aí tem lá a unidade de medida de massa, né? Quanto é que ele pesa, tá? Passa aí para que a gente possa ver as unidades de medida. E aí nas nossas unidades de medida, nós temos três, né? Massa, capacidade, é uma das unidades de medida. A massa, gente, ela é dada por grama, decigrama, centigrama, miligrama. Voltando, nós temos decagrama, hectograma e quilograma, tá? Só que o padrão principal da unidade de massa de medida é a grama. Ela é a principal, por isso que ela fica aqui, ó, no meio, tá? E aí, a gente anda para a direita, temos as medidas da direita e temos as medidas da sua esquerda, tá? E aí também temos aí a unidade de capacidade de capacidade, que aí é litro, né? Quando vocês pegam lá um vaso de refrigerante, vocês vão lá no supermercado, compram um vaso de refrigerante, eu não sei se vocês já notaram, mas creio que sim. Aí tem lá, o que for de 1 litro, tem 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Então essa é a unidade de capacidade, quanto o material que vai caber ali dentro, né? O líquido que vai caber ali dentro daquele recipiente. Qual é a sua unidade de medida? Então ela é chamada de unidade de capacidade. Que aí nós temos litro, que é o padrão principal, porque não sei se vocês já observaram, mas quando vocês vão comprar, geralmente tem lá, né? Litro ou ml, né? Que é aquelas garrafinhas menores, que é uma unidade de medida menor que a litro. Mas a padrão, geral em padrão, é litro, tá? E aí nós temos decilitro, centilitro, mililitro e temos à sua esquerda nós temos decalitro, hectolitro e quilolitro, tá? Essas são as unidades de medida básica aí da unidade de capacidade. Só voltando aqui, certo? Unidades de medida especiais que geralmente quem usa são aqueles caminhoneiros, né? Porque assim, é uma unidade de medida bem maior aqui do que esse padrão aqui que a gente tem. E aí eles usam essas unidades de medida porque eles trabalham com muita unidade de massa, né? Então em grande quantidade. Então para não dizer, vamos dizer, uma tonelada tem 1.000 quilos, né? Que é a unidade de padrão. Aí uma tonelada, vamos dizer aí que tenha 1.000 quilos. Esse 1.000 quilos, para não utilizar, vamos dizer, está levando aí 10 toneladas, né? 100.000 quilos. Então, para diminuir aí a questão de números, eles transformam em toneladas. Então, aí vamos dizer que um caminhão está carregando 30 toneladas, né? Já diminui aqui essa questão da quantidade de quilo. Aí temos também, menor do que a tonelada, temos arroba, que são 15 quilos, e um quilate, né, que é 2 gramas, que é uma outra unidade aí de medida que as pessoas antigas usavam, geralmente as pessoas que trabalham com ouros utilizam aqui essas unidades aqui do quilate, tá bom? Então, um quilate é igual a 2 gramas. A gente geralmente sempre transforma todas essas unidades aqui, ó, na unidade que padrão, grama. A gente sempre transforma porque é a unidade básica da unidade de medida, tá bom? Passa aí para que a gente possa ir ver outra. E aí temos aqui a nossa unidade de medida de comprimento, né? Quantos metros, quantos quilômetros
tem uma via, e aí eu não sei se vocês já viram, mas essa unidade de comprimento a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? A sala de aula de vocês, por exemplo, é uma unidade de medida, né? Quantos metros aí quadrados tem aí a sua sala, quantos quilômetros, aí quando a gente vai aumentando essa unidade de medida, a gente pergunta quantos quilômetros tem da capital, vamos dizer um interior aí, Pacatuba, né? Quantos quilômetros de Aracaju para Pacatuba? E aí a gente faz aí essa estimativa da unidade de medida, sendo que a unidade principal de medida é o metro, certo? Essa é a unidade principal de medida do metro. Só que se a gente quiser transformar em qualquer uma dessas outras unidades, centímetro, milímetro, decímetro, ou decâmetro, hectômetro e quilômetro, quando a gente quer transformar, vamos dizer que eu tenho aqui 100 metros, certo? Eu tenho 100 metros e eu quero transformar esse 100 metros em decâmetro. Quando eu quero transformar esse 100 metros em decâmetro, ou eu multiplico por 10, quando eu volto, eu divido. Ou eu divido por 10, 100 dividido por 10, ou eu pego esse 100, o 100 e perco um zero. Toda vez que eu pulo para cá, eu vou perdendo um zero. Então, aqui era 100, perdi um zero, ficou 10. Então, a mesma coisa, 100 dividido por 10 dá 10. Ou eu divido por 10, ou eu perco um zero, tá bom? E quando eu quero transformar metro em decímetro, eu faço como? Eu multiplico por 10, ou eu ganho mais um zero. Então, se eu tinha 100 aqui, 100 metros, transformando em decímetro, eu multiplicando por 10 vai dar 1000. Se eu acrescentar um zero nesse 100 também dá 1000. Ou eu multiplico ou eu acrescento um zerinho, tá bom? Isso serve para todas as unidades de medida, tanto de massa, tanto de capacidade, quanto de comprimento, tá? Então, toda vez que eu tiver um valor aqui, eu queira transformar em quilômetro, então eu vou perder quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, certo? Que eu vou pulando aqui, ó. Perdi uma para aqui, depois perco um outro zerinho para aqui, depois eu perco um outro para cá, tá? Ou eu vou dividindo, né? Porque eu tô voltando. Ou eu chego aqui, divido por 10, aí deu um valor. Deu esse valor, vou dividir por 10, vai dar um outro valor. Aí esse outro valor eu vou dividir por 10 até chegar em quilômetro. A mesma coisa quando eu faço para o meu lado direito, tá? Se eu tenho um metro, eu tenho um valor aqui, vamos dizer que eu tenha 1000, eu vou perdendo zero. Então, 1000 para decímetro, 1000 eu vou ficar o quê? Com 100. Perdi, fiquei com 10. Perdi, fiquei com 1, tá? Então, 1 centímetro equivale ao quê? 0,1 centímetro equivale ao quê? A 1000 metros, tá? Então, essas são as unidades de medida básicas que vocês vão utilizar aí no seu dia a dia. Agora a gente vai ver alguns exemplos aqui sobre unidades de medida, só que vamos falar sobre o nosso perímetro, né? Que é uma unidade de medida de massa. Só que esse perímetro ele é fundamental para somar os lados de um quadrado, de um retângulo. Isso é muito utilizado para construções de casa, né? Da própria escola de vocês. Quantos metros equivalem aí a sala de vocês, né? Quantos metros quadrados aí? Então, a gente soma aí os perímetros. E aí eu trouxe dois exemplos aqui. Eu trouxe um retângulo aqui para vocês, né? Eu trouxe um retângulo. O retângulo tá meio feinho, mas vamos tentar aqui fazer aí esse exemplo. Eu tenho 10,
Observem que a mesma medida, ele deu o quê? Em centímetro, tá vendo, ó? 10 centímetros é o mesmo valor posto aqui, ó. Não é isso? 10 centímetros. O outro lado é 9, não é isso? 9 centímetros. Aqui também. Então, os centímetros é o que? A soma dos lados. Eu vou somar todos esses lados. Então, ó, 9 mais quem? 10 mais 9 mais quem? Mais 10. Tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Vou somar todos esses, o quê? Valores. Não é isso? Então, ó, vamos lá. 9 mais 10, 19. Não é isso? 9 mais 10, 19. 19 com 9 dá 18. Ou 28. 28 com 10 dá quanto? 38. Não é isso? 38 centímetros aqui, ó. O comprimento do meu retângulo que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? E aí, a gente termina aí o nosso primeiro exemplo. Que é a nossa aqui unidade de medidas. Observem que o perímetro é a soma aí desses lados, tá? Veja que eu dei um exemplo aqui para vocês sobre esse perímetro aí, tá? Esse perímetro. Então, vocês podem ter observado que a gente deu aqui no nosso primeiro exemplo a unidade de medida de centímetro, mas pode ser dado em metro, pode ser dado em quilômetro, pode ser dado em qualquer unidade de medida, tá bom? E temos aqui, ó, a nossa quadra aqui de futebol. A gente pode também medir o perímetro dessa quadra de futebol. Se eu tenho aqui, ó, nessa quadra de futebol, se eu tenho nessa quadra de futebol aqui 70 metros de comprimento, 70 ou é 100? 100 metros. E aqui eu tenho 70 metros. Observem que essa daqui, eles colocaram o valor só em dois lados, né? Aí você fala, tia, mas a soma do perímetro não é a soma dos lados? E qual vai ser o valor desse aqui e desse lado aqui? Porque ele não especificou o valor desses dois lados. Aí é o que eu quero ressaltar para vocês. Toda vez que vocês verem uma figura onde ele pede a medida do perímetro e aí ele bloqueia o valor de alguns lados, vocês têm que observar qual é o lado que está oposto a ele. Esse lado aqui não está oposto a esse? Se ele está oposto a esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Então, obrigatoriamente, essa medida aqui também vai ser 100. A mesma coisa acontece com esse lado aqui. Observe que esse lado aqui, olha, ele é igual a esse lado aqui. Então, como ele é igual a esse lado, ele também vai medir o quê? 70 metros. Vocês prestem bastante atenção nisso, porque algumas questões aí vêm com essas pegadinhas, né? Para confundir aí um pouco vocês. E vocês sempre observem aí quando não se tem esse valor e observar o valor oposto que está a esse retângulo, triângulo, o que for. Então, se aqui vale 100, aqui também vale 100. Se aqui vale 70, aqui também vale 70 metros. Não é isso? E aí eu tenho o que aqui, ó? 70, vou somar, 70, vou colocar aqui a continha, mais 100, mais 70, mais quem? Mais 100.
Passo, traço e somo, né? 0, 7 com 7 dá 14, vai a 1. 1 mais 1, 2 com 1, 3. Então, ó, 300 o quê? Metros. A área do perímetro é igual a 340 metros, tá? Esse vai ser o meu perímetro, tá bom? Então, gente, é isso aí. A gente viu aí essas unidades de medidas, tá? Tanto de massa, tanto de capacidade, quanto de comprimento. E a gente viu que na unidade de comprimento, a gente pode somar aí a área do perímetro, tá? E aí, em outras aulas, vocês também vão saber aí a área quadrada também, tá? Eu coloquei aqui área, mas é perímetro, tá? Deixa eu só consertar aqui, perímetro. Porque a área é um outro assunto, beleza? Então é isso aí, galerinha. Tchau, tchau e até mais.